Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 48 do livro do Gênesis mostra Jacó já doente e próximo de sua morte. Quando um homem está próximo de sua morte, deve deixar seu testamento. E é justamente isso que revela o capítulo 48. Jacó dá seu testamento, mas como era usual entre os patriarcas, o faz em forma de bênção. A bênção que ele, por primeiro, vai dar aos filhos de José, seus netos, Efraim e Manassés. Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. O filho José vem te ver. A visita de José, então, se dá em separado dos demais irmãos. Por quê? Porque ele ocupava uma posição privilegiada. Não simplesmente por ser o vizir do Egito, o segundo homem do Egito, mas ocupava uma posição privilegiada no coração de seu pai. Era o filho preferido que lhe nasceu da mulher amada. Por isso, ele é como que o primeiro herdeiro. Evidentemente, José não era o primogênito, mas foi o primeiro filho que nasceu de Rebeca, a mulher que Jacó amava. Por isso, é como que o herdeiro, razão pela qual se apresenta primeiro, levando os seus filhos ao pai. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me em Luza, que passou a se chamar Betel, casa de Deus, porta do céu. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, até fazer de ti uma assembléia de povos, e darei esta terra à tua posteridade, em possessão eterna. A terra pertence àquele povo para sempre. Agora, os 2 filhos que te nasceram do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Rúben e Simeão. Jacó como que faz uma adoção legal dos seus netos. E por que ele faz essa adoção? Para incorporá-los às tribos de Israel. Lembre-se que Efraim e Manassés eram egípcios. Tinham nascido no Egito, eram filhos de uma mulher egípcia que Faraó deu a José. Então, tinham como que cidadania, podiam permanecer naquele país e ali dar descendência para que multiplicasse os povos egípcios. Razão pela qual Jacó os incorpora, mas os incorpora ainda por outros motivos. Quais? Porque por meio desta adoção legal, ele vai mostrar a preferência que tem a José e aos seus descendentes. E entre os descendentes de José, isto é, entre Efraim e Manassés, ele vai mostrar clara preferência pelo mais novo, a exemplo do que aconteceu consigo, não é? Porque ele acabou sendo preferido aos olhos de Deus, em relação a seu irmão Esaú, quando suplantou dele o direito de primogenitura e depois a bênção patriarcal. Agora, os filhos de Raquel, podemos dizer assim, são 4 e não mais 2. Não apenas Benjamim e José, mas Efraim e Manassés. Os filhos da mulher amada, com a adoção legal, são 4. Assim, ele completa as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Efraim e Manassés substituirão, enquanto tribos, a Simeão e Rúben, que futuramente irão se dissolver como tribos autônomas. E a sua população passará a fazer parte dos povos de outras tribos ali de Israel. Os filhos, porém, que tiveste depois deles são teus.
É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã-Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Lembre-se, Belém, onde Jesus nasceu, a assim chamada cidade de Davi. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximar-se para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximar-se dele. Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Aquele que em sonho via seu pai prostrando-se diante de si, prostra-se neste momento diante de seu pai. Tomou depois os dois, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximar-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda pô-la sobre a cabeça de Manassés. O que faz Jacó neste momento? Ele como que repete nos netos a sua própria experiência pessoal, que veio descrita no capítulo 27 deste mesmo livro do Gênesis. Isto é, que o caçula acabaria tendo a preferência em relação ao primogênito. Ou seja, que seria mais importante nos desígnios de Deus do que aquele que nasceu por primeiro. Ele dá a bênção antes de morrer, semelhante ao que aconteceu também com Isaac no capítulo 27. São dois irmãos, como lá o era. O pai está cego, como estava cego também Isaac. E aqui ele próprio tem preferência pelo mais novo. A preferência que acabou sendo um desígnio de Deus lá no capítulo 27 de Jacó em relação a Esaú. Jacó, além disso, demonstra que tem autoridade e autonomia, pois coloca a mão direita sobre aquele que ele quer, isto é, sobre o mais novo e não sobre o primogênito. Como diz o texto aqui, cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Veja as invocações que faz Jacó ao dar esta bênção. O Deus em cujo caminho andaram meus pais, isto é, meus pais caminharam diante de Deus. O que isso significa? Sob o olhar de Deus. Imagine você a seguinte imagem: um pai ou uma mãe vendo seus filhos correndo à sua frente. Eles os têm debaixo de seus olhos, sob seus olhos. Esta é a ideia desta primeira invocação. O Deus em cujo caminho andaram meus pais. Depois, o meu pastor. O que faz o pastor em relação às ovelhas? Cuida e guarda. Então, o Deus que cuidou de mim e de toda a minha família, que nos guardou. E o anjo é a terceira invocação. Anjo, como você sabe, é como que a manifestação visível da presença de Deus. Dessa forma, ou desta tríplice forma, é que Jacó invoca a Deus para abençoar os meninos. Seja perpetuado neles
o meu nome e o de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse: não assim, meu pai, é este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele em sua posteridade. Se tornará uma multidão de nações. Então, aquilo que aconteceu com ele em relação a Esaú, como que se repetirá nos netos, é o que está dizendo por ocasião desta bênção. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos, se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés, assim como ele próprio, Jacó, Israel, esteve na frente de Esaú, seu irmão, no cumprimento dos desígnios de Deus. Israel disse a José: vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Dou-te uma porção a mais como herança, que conquistei com minha espada e meu arco, instrumentos de guerra. Isso quer dizer o quê? Que o autor sagrado coloca aqui como que uma conquista militar de Jacó. Uma conquista militar que ele vai conceder como possessão, como herança a seu filho José, que evidentemente passará a ser de Efraim e de Manassés também. Que porção é esta? A cidade de Siquém. Siquém, ou significa ombro, porque dá justamente esta ideia: um ombro acima dos seus irmãos, mais alto que os seus irmãos. Por isso, sua porção na herança será maior. Não apenas uma porção da terra prometida e dada por Deus ao seu povo, mas também aquela que eu conquistei, a cidade de Siquém. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 49 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.